Fala pessoal, beleza? Vamos falar aqui sobre levantamento topográfico, tá? Levantamento topográfico, utilizando o método das, vou colocar aqui, ó, interseção linear. Interseção linear já foi falado, então não é interseção linear, é interseção angular, tá? Angular. Interseção linear eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O link e vocês acessam. Vou tratar aqui de interseção angular. Na interseção angular, tá? Você vai medir ângulo. Na interseção linear você mede distância. Então, ângulo, tá? E o que você precisa ter, né? Você precisa ter uma linha de base e dois ângulos, tá certo? Para quê? Para fazer o uso na interseção angular, a gente faz uso da lei dos senos. Lei dos senos. Beleza? Lei dos senos. Então, normalmente, esse é um método auxiliar, tá certo? Você, normalmente, é utilizado em conjunto aí com uma poligonal topográfica, poligonação topográfica, tá? Ah, mas eu posso fazer um levantamento por interseção, né, apoiado numa base? Pode, nada impede, tá? É isso aí. Então, vou considerar aqui minha poligonal topográfica, tá? Vou considerar aqui, ó, ponto 1, ponto 2, então vou chamar E1, E2, E3 e E4, tá? Minha poligonal topográfica, minha poligonal que vai determinar os pontos de apoio. E aí vamos supor que tenha um ponto aqui, olha só, um ponto 1 que seja de interesse. E a gente tem o objetivo de utilizar a interseção angular para a determinação das coordenadas do ponto 1. Em função das coordenadas, aqui eu vou escolher do ponto E3 e do ponto E4. Então, o que eu vou fazer? Olha só, esse ângulo aqui eu já tenho, esse ângulo aqui da minha poligonal eu tenho, já tem ré em 2, tá? Eu vou fazer uma leitura angular no ponto 1, tá? Fiz uma leitura angular no ponto 1, então visei do E3, faço ré em E2, viso E4, que é da minha poligonal, tá? Se for fazer simultaneamente. E depois viso o ponto 1. Só isso daqui é como se fosse uma irradiação, tá certo? Só que a interseção angular, olha só, eu medi esse ângulo, né? E aqui, olha, do E4, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pontaria, tá? No ponto 1. Então, medir esse ângulo daqui, ó. Você fala assim, eu poderia fazer uma ré aqui no E4 de cara e medir esse ângulo? Pode. Pode medir também. Se for feito dessa forma aqui que eu tô fazendo, tá? Como que ficaria esse ângulo daqui? Né? Este ângulo, basta fazer o seguinte, o ângulo, este ângulo daqui, que é E2, E3, E4, menos o E2, E3, E1, tá certo? Então, esse alfa aqui, E2, E3, 1, tá? E esse daqui é o que? E2, alfa, E2, E3, E4. Então, o X, que é de interesse, tá? O X aqui ficaria o que? Nesse caso, né? O alfa, E2, E3 e E4, menos o que? O alfa, E2, E3, 1. Então, alfa X, vou colocar alfa X, beleza? E esse alfa aqui, E3, E4 e 1, medir
normalmente. Vale ressaltar aqui que eu poderia fazer a estação E3, tá? E eu poderia fazer uma ré no ponto 4 e medir aqui por ponto 1. Tá? Poderia ter esse ângulo horário aqui, tá? E para obter o ângulo interno, basta fazer 360 graus menos esse ângulo horário, tá certo? Então, feito isso, você fala, eu tenho a distância, olha só, do E3 para o E4. Essa é a única distância que eu tenho. Comprimento do alinhamento da minha poligonal base. Então, essa distância eu tenho. Para determinar as coordenadas do ponto 1, x1, y1, toda vez que falar o seguinte, ó, eu preciso determinar as coordenadas do ponto. O que você precisa? Para coordenadas, olha só, absolutas, você precisa das coordenadas x de um ponto base, x e y do ponto base. No caso, eu vou determinar as coordenadas do 1 pelo caminho do E3. Poderia determinar pelo caminho do E4? Poderia usar ele como base? Sim, poderia. Então, vou usar o x do E3, y do E3. Eu preciso da distância horizontal, né? Distância horizontal de quem? Do E3 para o ponto 1, tá? E eu preciso também do azimuth do E3 para o 1. Eu tenho azimuth por enquanto? Não tenho. Eu preciso disso daqui, ó, para determinar x do ponto 1 e y do ponto 1. Você precisa, para determinar as coordenadas, sempre de um azimuth e de uma distância, e das coordenadas do ponto de apoio. Coordenadas relativas, basta o que? Ter a distância entre dois pontos e o azimuth do alinhamento, né? Envolvendo aí os dois pontos. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que calcular a primeira coisa, x do E3 e y do E3, eu tenho porque foi determinado a priori no cálculo da minha poligonal, tá? Topográfica. Aí eu tenho. Então, primeira coisa, vou calcular aqui o azimuth. O azimuth do alinhamento E3 para o ponto 1, do E3, 1, vai ser igual ao que? O azimuth de E2, E3. Azimuth de E2 para E3. Mais o que? Esse ângulo daqui, ó. Alfa, E2, E3, 1, mais o resultado da análise aqui, ó. Que resultado da análise que é essa daqui, olha só. Se essa soma aqui for menor que 180 graus, o resultado vai ser mais 180 graus. Se essa soma for maior que 180 graus e menor que 540, eu subtraio 180 graus. E se essa soma aqui for maior que 540 graus, eu subtraio 540 graus. É isso, tá? Aí você fala, pô, mas como que eu vou determinar este azimuth aqui, ó, do E2 e E3, tá? Se você tiver as coordenadas topográficas finais, o azimuth do E2 para o E3 é calculado em função de que? X do ponto E2, Y do ponto E2, X do ponto E3 e Y do ponto E3, tá? Então você vai calcular o azimuth de E2 para E3 em função das coordenadas topográficas, coordenadas absolutas, ó, topográficas, coordenadas absolutas ou topográficas dos pontos 2 e 3, tá certo? Calculado o azimuth, olha só, eu preciso da distância horizontal do E3 para o ponto 1. Como que eu calculo essa distância horizontal aqui? Olha, aqui eu tenho um triângulo. Eu tenho uma distância, tem dois ângulos e eu quero essa outra distância aqui, né? Como que você vai fazer, ó? De cara, você já sabe que, ó, se eu somar todos os ângulos de um triângulo aqui, um triângulo plano, tem que dar 180 graus. Então, qual que é o valor de Z aqui? O Z vai ser igual ao que? 180 graus menos alfa x mais
alfa E3 E4 1, tá? Então, olha só, o Z, que é o ângulo Z, vai ficar 180, se eu somar esse mais esse tem que dar 180. Então, o Z vai ser 180 graus menos alfa x mais alfa 3 E4 E3 E4 1, tá certo? Que é esse ângulo daqui. E agora, olha só, eu vou aplicar a lei dos senos. Lei dos senos. Para quê? Para determinar a distância horizontal do E3 para o 1. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Distância horizontal aqui da poligonal, né? Horizontal do E3 e E4 está para seno de quem? De Z. Assim como, olha só, distância horizontal procurada, E3, 1, está para seno de alfa E3, E4, 1. Então, olha só, qual que é a distância procurada? E3, 1, né? Qual que é a distância procurada? É essa daqui. Então, vai ficar distância horizontal do E3, 1, é igual distância horizontal do E3, E4, que multiplica o quê? Seno de alfa E3, E4, 1, sobre o quê? Seno de Z. Seno de Z. Tá? Então, olha só, distância horizontal do E3 para o 1 vai ser igual a distância horizontal do E3, E4, que multiplica seno de alfa E3, E4, 1 sobre seno de Z. Tá certo? Então, multipliquei cruzado aqui, olha só. Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Tá? Então, como esse daqui eu isolo esse daqui, o Z vem dividindo. Então, achei agora, olha só. Agora, o que que eu tenho? Eu já tenho a distância horizontal e eu tenho o azimuth, ó. Tendo o azimuth do E3 para o 1 e a distância do E3 para o 1, eu vou calcular o quê? As coordenadas do ponto 1. Então, as coordenadas, olha só. Coordenadas absolutas, né, do ponto 1, x1, y1, vai ser igual. São iguais a com, ó, x do ponto 1 é igual. Qual que é o ponto base? E3. Então, x do E3 mais a distância horizontal do E3 para o 1. Olha só, estou acabando de usar ela aqui, eu acabei de determinar, ó. Vezes o que? O seno do azimuth do E3 para o 1. Olha só, novamente, ó, tá vendo? Então, dessa forma, eu calculo as coordenadas absolutas, ó. E o y do ponto 1 é igual o y do E3, mais a distância horizontal do E3 para o 1, vezes cosseno do azimuth do E3 para 1. Tá certo? Olha só. Então, x do ponto 1 é igual a x do ponto E3, que é o ponto base, mais distância horizontal do E3 para 1, vezes seno do azimuth do E3 para 1. Y do ponto 1 é igual a y do ponto E3, mais distância horizontal do E3 para 1, vezes cosseno do azimuth do E3 para 1. Poderia fazer o caminho por aqui também, ó, tá? Você pode calcular por aqui. Como que ficaria? Eu teria que ter o azimuth do E4 por 1, a distância do E4 por 1. Então, x do ponto 1 ficaria o quê? O x do ponto 4 mais a distância horizontal do E4 para o 1, vezes seno do azimuth do E4 para 1. Y do ponto 1 é o y do ponto E4, mais a distância horizontal do E4 para o ponto 1, vezes cosseno do azimuth do E4 para o ponto 1. Repare que é o seguinte, depende, o que vai mudar aqui, ó? Os elementos envolvidos. Que agora você tem que ver os elementos envolvendo o ponto de interesse e o ponto base. Tá? Sempre ponto de interesse e o ponto base. Bom, pessoal, era isso, tá? Se você entendeu aí, digita aí, ó, escreva aí, ó, entendi, eu entendi, tá certo?
E se você não entendeu, escreva aí também, ó, não entendi nada, tá certo? E mostra aí porque que você não entendeu, que eu tento melhorar a explicação. Um forte abraço para vocês, até mais, obrigado.